Você pode até não acreditar em mim, é um direito seu, mas não vai distorcer a minha narrativa quando eu digo que eu procuro ver o lado positivo de tudo, inclusive de As Marvels, polêmico filme da Marvel Studios, lançamento da semana, lançamento do mês, um filme que foi agourado, e eu não sei se eu posso usar esse termo neste vídeo, mas muita gente secou bastante para que esse filme fosse um completo fracasso ou desastre. Bom, devo dizer que não foi um desastre completo e isso já é uma vitória. Eu tô aqui para comentar os pontos positivos da nova produção capitaneada por Brie Larson, Teyonah Parris e Iman Vellani. Espero ter acertado o nome dessas três moças que compõem o time das Marvels. Inclusive, durante o filme, elas são chamadas com este nome e até tem uma certa piadinha dizendo: meu Deus, como que esse nome foi parar tão rápido aqui neste local? E essa é uma das piadas que o filme tem, que são bem interessantes, e eu vou falar sobre isso mais adiante. É claro que esse filme tem problemas, e eu vou deixar a minha bilis falar mais alto em um segundo vídeo, onde eu falo sobre todos os problemas, incoerências, anormalidades, erros, palhaçadas, enfim, tudo que The Marvels fez para quase fazer com que eu saísse irritado do cinema. Mas isso não aconteceu e eu me considero um vencedor por isso. Então, olha, para aquelas pessoas que tanto estavam querendo que The Marvels desse errado, eu lamento dizer, mas como filme até que me divertiu. Não quer dizer que é bom, não quer dizer que é o novo Vingadores Ultimato, mas também não é um The Flash na vida, não é um Homem-Formiga e a Vespa Quantumania da vida, não é uma das maiores bombas que nós vimos em 2023 nos cinemas de heróis. Tivemos pelo menos um pouco de evolução dos personagens, ou mostrando as consequências dos atos de um passado não muito distante, principalmente no caso da Carol Danvers, que teve que assumir aquilo que fez. E eu falo mais sobre isso no vídeo de revolta, no vídeo de pontos negativos do filme, mas pelo menos tem um ponto de coerência nessa narrativa proposta pelo roteiro. A Carol Danvers meio que foi para tentar resolver um conflito, quando na verdade ela foi com sede de vingança, e é óbvio que isso não ia dar certo, como de fato não deu, e boa parte da narrativa do filme, inclusive as motivações da vilã, apontam para esse caminho, onde a Carol Danvers precisa lidar com o que ela fez efetivamente após o término do primeiro filme. Monica Rambeau também mostra uma escala de evolução que chega até a ser exagerada, levando em consideração a conclusão de The Marvels, ou como ele se resolve, mas é uma personagem bem legal, bem interessante, que eu espero que tenha um futuro dentro do MCU, que continue dando, como que eu vou dizer, justiça para essa evolução de narrativa que ela recebeu aqui em The Marvels. E a menina Kamala Khan, eu quero adotar ela para ser a minha irmã. Como a Iman Vellani roubou o filme para ela. É assim, literalmente, porque até mesmo uma proposta de narrativa que particularmente eu não gostei muito, mas que acaba funcionando como o easter egg para todo mundo que viu toda a Marvel, ou todo o Marvel Cinematic Universe, mas ela rouba o filme para ela, extremamente empática, extremamente carismática, carrega o alívio cômico do filme como todo mundo esperava, e tem gente já torcendo para que Miss Marvel tenha uma segunda temporada em função do desempenho da Iman Vellani e em função de tudo que foi entregue de material para a Kamala Khan. Outro ponto positivo é a humanização da Carol Danvers, porque como ela viu que não deu muito certo os planos dela de tentar fazer justiça com as próprias mãos, a gente vê alguns matices de humanidade, não só na relação com a Kamala que começa a se construir, na reestruturação da relação dela com a Monica Rambeau e com
os eventos que aconteceram ao longo desse segundo filme, também mostrando que ela ainda sofre dos efeitos da lavagem cerebral que os Kree realizaram na mente dela após o incidente que fez com que ela se transformasse na Capitã Marvel. Isso é algo positivo, quem sabe melhore a personagem para os próximos filmes. Eu já mencionei a evolução da Monica Rambeau, que manteve a personalidade dela de WandaVision, mas apresentou melhoras e mais dessa personagem, inclusive nos aspectos emocionais. E o que mais funciona em The Marvels é justamente a dinâmica entre as três protagonistas. A construção da relação entre as três, mostrando que a química de tela entre as três atrizes e as três personagens, para algumas pessoas que pegaram o ranço da Brie Larson, por exemplo, vão achar que isso vai zoar de uma forma até forçada, mas para mim funcionou. É uma das coisas que mais me motivaram a não dormir na cadeira assistindo o filme. Aliás, é um filme que tem uma narrativa até acelerada, mas tem um ritmo que faz com que você não fique tanto cansado ao assistir os eventos do filme. Eu, particularmente, não senti cansaço. Tem algumas pessoas que vão pegar o ranço rapidamente, mas da minha parte está tudo certo. A produção foi aprovada, os efeitos visuais foram bons, considerando as expectativas que a Marvel criou com as últimas produções, como Quantumania e She-Hulk. E também não é muito mérito da Marvel, levando em consideração todo o orçamento que esse filme teve, e não existem números precisos para isso, existem apenas rumores e especulações que variam entre 220 e 275 milhões de dólares, dependendo da fonte. Então, acertar na produção e nos efeitos visuais é a obrigação da Marvel, mas diante do que poderia ser, inclusive com a influência dos problemas que nós tivemos com a crise sanitária global, que você sabe muito bem, que distanciou todo mundo, distanciou a equipe de roteiristas, dificultou a vida dos especialistas em efeitos visuais, e as últimas bombas que a Marvel entregou, até que The Marvels está ali na média, entrega bem aquilo que se propõe a fazer nos aspectos visuais. Olha, uma coisa boa de The Marvels é a galhofa consciente. O filme reconhece as situações ridículas que colocou no roteiro e é uma forma de humor racional. É o alívio cômico necessário para equilibrar a pseudo-seriedade da trama. Pode ser uma forma cretina de poder deixar o filme mais leve e fazer piada no meio de uma situação que é declarada como uma crise, mais uma vez interplanetária, onde o destino de raças inteiras estão em jogo? Pode. Eu até entendo que aquelas pessoas que pedem por histórias mais pé no chão vão se incomodar com isso. Mas, olha, um pouco de galhofa, um pouco de cretinice bem feita tá valendo a pena. Eu tô falando daquela tão polêmica cena ou sequência do país onde todo mundo fala cantando, que é literalmente um musical dentro de um filme da Marvel, né? E funcionou bem. Inclusive a piada com a Brie Larson até que funcionou. É como se fosse uma espécie de tiração de sarro e a própria atriz, eu espero, estava rindo de si mesma naquele momento. Cenas de luta bem coreografadas, esse também é outro ponto positivo, e isso combinou com a ação frenética que o filme propõe. É aquele esquema de filmagem que às vezes a câmera fica em outro movimento, muita gente pode se incomodar com isso, mas vale como contexto de narrativa, inclusive, vale também para imergir no senso de urgência, vale para você colocar dentro do contexto da ação que é apresentada e proposta pelo roteiro do filme. No final das contas, pelo menos para mim, As Marvels é um filme divertido, considerando todas as circunstâncias apresentadas. Eu poderia sair de lá muito irritado, algo que faltou, 15 ou 20 minutos de filme. Se ele chegasse nas 2 horas, eu realmente ia ficar irritado com algumas incoerências e inconsistências da narrativa, mas felizmente esse filme só tem 1 hora e 45 minutos de duração. Poderia ser um ótimo telefilme para o Disney+, poderia ser dividido em uma série de 6 episódios sem maiores problemas,
mas chegou aos cinemas com um orçamento caríssimo e, diante dos fatos apresentados, de toda a problemática da Nia da Costa abandonar a pós-produção do filme para assumir outro projeto, considerando todas as refilmagens e todos os problemas de roteiro, as Marvels conseguiu me divertir. De novo, comparando com outros filmes de heróis que nós encontramos em 2023, não é o melhor filme que você vai assistir esse ano dentro do segmento. Obviamente ninguém vai conseguir bater o Guardiões da Galáxia Volume 3, mas também não é Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, também não é The Flash, também não é Shazam, também não é Invasão Secreta, só para equilibrar, para os haters não acharem que eu estou pendendo a favor da Marvel depois de tudo que eu falei sobre esse filme. E, insisto, eu até que gostei do que eu vi. De novo, não saí irritado do cinema, o que para mim é uma vitória. Apesar de que a Marvel tem muito a se explicar, e eu vou falar sobre isso num segundo vídeo, onde eu levanto questionamentos sérios sobre várias inconsistências de narrativa que esse filme apresenta e que contrariam até mesmo com algumas regras estabelecidas pelo MCU. Às vezes a Marvel tem que tomar cuidado com essas inconsistências, porque os fãs mais viscerais, aqueles que entendem muito mais dessas histórias do que eu, vão apontar para esses erros e vão conversar com os coleguinhas tão entendedores das histórias da Marvel, do que ele é, do que o crítico é, e vão convencer os coleguinhas a não assistirem esse filme. Bom, tem um detalhe final muito importante. Você que está com medo de perder alguma informação ou não despertar empatia, por exemplo, por Monica Rambeau e Kamala Khan ao assistir esse filme sem ter todas as informações apresentadas em WandaVision e Miss Marvel, não se preocupe, porque o filme faz de forma competente a apresentação do essencial dessas personagens, resolvendo rapidamente como que são as origens delas, às vezes em frases curtas ou numa cena curta, como acontece com a Kamala Khan. Então, você pode assistir às Marvels sem qualquer tipo de informação prévia em relação aos eventos do MCU, inclusive em relação às séries do Disney+. Principalmente no caso de Invasão Secreta, que foi descartada por completo. É como se aquela produção não existisse, mas eu vou deixar essa parte do hate ou das críticas sobre as inconsistências da Marvel em um segundo vídeo. Se você gostou do que viu até aqui, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que eu existo e entender que esse conteúdo foi relevante para você e para outras pessoas também pode ser relevante. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e acesse o eduardomoreira.com.br, onde todos os dias eu escrevo sobre cultura geek e cultura pop. Você pode me seguir nas redes sociais, eu estou em todas as plataformas, é só me procurar no @oeduardomoreira. Quem falou até aqui foi Eduardo Moreira e eu deixo um abraço para todo mundo e até a próxima.